Olá, queridos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Quero agradecer aos amigos e irmãos que nos têm acompanhado pelo YouTube, a palavra que temos deixado a cada domingo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre mais um fruto do Espírito Santo. Há 2 domingos atrás falamos sobre a paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o domínio próprio. O que vem a ser isso? Isso está escrito em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 a 23, que diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. E o verso 23 diz: a humildade e o domínio próprio, e contra estas coisas não existe lei. Domínio próprio é uma palavra bastante problemática nos dias de hoje, principalmente nesta geração, que está acostumada com a ideia de felicidade só se encontra através da rejeição da disciplina e do autocontrole. Ou seja, as pessoas vivem hoje de uma maneira aleatória. Não estão preocupados em fazer com que a palavra de Deus funcione corretamente em seus corações. Por isso, muitas vezes as pessoas procuram uma sensação de liberdade e de felicidade através de um mundo sem regras, de um mundo onde você não precisa obedecer certos princípios para que você viva bem. Ou seja, você tem que fazer aquilo que está na sua cabeça. Essa é a ideia filosófica que nós vivemos nos dias de hoje. O mundo vive essa constante ideia de que ser feliz basta você fazer simplesmente o que dá na sua cabeça. E eu pergunto para você, já de início, você crê que é dessa forma que se busca a verdadeira felicidade? Eu creio que não. E a palavra de Deus vai nos mostrar coisas interessantes, não é? Eu tenho aqui 3 princípios que eu gostaria de estabelecer para vocês no dia de hoje sobre o domínio próprio. Por que o domínio próprio? A ideia do domínio próprio, em primeira instância, parece ser algo que vai trazer regras ao seu conhecimento, à sua liberdade e à sua tentativa de viver uma vida feliz. Pelo contrário, o domínio próprio, segundo o que a Bíblia nos ensina, nos traz a verdadeira felicidade e é capaz de produzir em nós frutos pacíficos e de entendimento e de sabedoria e de crescimento. Ou seja, resumindo tudo isso, de um amadurecimento, de uma vida feliz verdadeira. Não uma vida feliz como o mundo mostra, como as pessoas desejam, mas uma vida não baseada em regras, mas baseada na felicidade do propósito de Deus na nossa vida. Então preste bem atenção, eu vou falar sobre o primeiro. A primeira coisa que nós precisamos aprender é dominar os nossos sentimentos. Ou seja, domínio próprio significa dominar os nossos sentimentos. Somos movidos pelos nossos sentimentos. Ter domínio próprio é fazer com os sentimentos bons sejam fortalecidos e canalizados para que possam ser aperfeiçoados. Em outras palavras, o ódio, a ambição, a cobiça, a vaidade, etc., não podem ser sentimentos permanentes em nós. Combata esses sentimentos tóxicos e eles não controlarão você. Eu acho interessante que nós vivemos uma sociedade que está cheia desses princípios, não é? Em troca de uma certa felicidade, o ódio é bem-vindo, né? A ambição é bem-vinda, a cobiça, a vaidade é bem-vinda. Ou seja, as pessoas, em troca do valor principal, do valor moral, do valor da verdadeira felicidade, em troca disso, eles buscam para que todas as coisas que são possíveis venham trazer um certo conforto. Nós vivemos numa sociedade que está enxertada no ódio. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Alguns anos atrás, você que está aí no Brasil, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eu me lembro, quando eu morava no Brasil, há 33 anos atrás, eu me lembro que era uma sociedade muito diferente, uma geração totalmente diferente da de hoje. Por quê? Porque era mais fácil você ter comunicação com as pessoas, não havia esses aparatos tecnológicos que nós temos hoje, que não é errado. Veja bem, não estou dizendo isso, eu estou usando um desse agora, não é? Mas o que eu estou dizendo é, muitas vezes se roubou o nosso tempo.
Lembra quando você era criança, que você gostava de brincar na rua, em que as coisas pareciam que eram outro mundo, não é? Hoje em dia, tudo está baseado na tecnologia. As crianças, os pais não têm tempo um para o outro. E aí tentam buscar a felicidade da seguinte forma. Os filhos, às vezes, que têm pais com certas condições financeiras melhores, os pais, ao invés de se relacionarem com seus filhos de uma maneira melhor, não. Eles simplesmente enchem os seus filhos de produtos eletrônicos, de aparatos eletrônicos que possam dar uma sensação, uma ideia de felicidade. E aí essas crianças da geração de hoje vão crescendo tudo assim no smartphone, na tecnologia dos iPads, né? Dos smartpads, e assim vai. Nós estamos vivendo uma tecnologia que está separando o sentimento dos homens em relação à verdade. O que não é ruim é que nós podemos usar a tecnologia para benefícios, mas não para que ela nos domine. Nós precisamos ter domínio próprio, sim, em muitas situações da nossa vida. Sentimentos como este vamos dizer assim, de ambição, de cobiça, de vaidade, de ódio, de desprezo, de falta de perdão, esses sentimentos vão entrando no nosso coração sorrateiramente. E a gente vai vivendo numa sociedade que isso já se tornou comum. Não é normal, mas já se tornou comum. Por isso, preste atenção no que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí eu pergunto, qual era o modo de pensar que Jesus tinha? Pergunta difícil? Deixa eu responder para você. A Bíblia diz que ele viveu uma vida normal. Ele é Deus, veio em carne, ok? Habitou entre nós, viveu a experiência humana, mas em momento nenhum ele pecou. E o que é pecado? É errar o alvo, queridos. Pecado significa você está fazendo algo que é prejudicial a você. Não é que é prejudicial ao Senhor, não tem nada que prejudique a Deus. Tudo que fazemos é colheita dos nossos próprios atos. Tudo que você semeia, você colhe. Então veja bem, se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão voltados para essa sociedade corriqueira, essa sociedade que não para pensar o que é certo e o que é errado mais, que tudo que vem na cabeça tem que fazer para satisfazer, então preste atenção, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter um comportamento verdadeiro, porque Jesus tinha domínio próprio, ele foi tentado em tudo como nós somos tentados todos os dias. Ele sim tinha desejos, tinha tudo que um ser humano normal poderia ter. Porém, ele dominou esses sentimentos para cumprir um propósito na vida dele. Aí você pode me dizer, mas isso custou a cruz, custou a morte dele. Sim, porque havia um propósito. A morte de Jesus foi para nos trazer salvação. Porque Deus não encontrou nenhum ser humano na terra que fosse justo, fosse puro. E Jesus veio cumprir esse papel na forma de homem. Então veja bem, ele teve que morrer por causa do sacrifício para que você e eu tivéssemos vida e vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ele aprendeu, o próprio Senhor Jesus na forma humana, aprendeu a ter domínio próprio. Porque muitas vezes nós vemos reações de Jesus que poderiam levá-lo a um descontrole. Mas nunca houve isso na vida de Jesus. Ele sempre teve domínio próprio. Por quê? Porque a mente dele é perfeita, é pura, é santa. E ele nos convida a ter essa mente, a mente de Cristo. Aí você diz, mas é impossível que eu tenha isso. Sozinho é impossível mesmo. Mas se você convida o Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida e você deixe que ele venha moldando o caráter de Jesus sobre você, a sua vida será outra. Eu digo por experiência própria. Quantas vezes na minha vida eu tive problemas e às vezes parece que eu perdi o controle dos meus sentimentos. Mas eu entreguei tudo isso a Cristo e pedi para que eu tivesse a mente dele. E ele me traz então um conceito humano, normal, simples de como viver. E é isso que ele quer colocar no nosso coração. Outro ponto que eu achei interessante, outro princípio, que é o segundo que eu quero dizer agora,
é dominar os nossos desejos. Primeiro falamos sobre sentimentos, agora vamos falar sobre os desejos, não é? Se os nossos desejos nos definem, nós seremos aquilo que desejamos. Isso é um fato, é uma verdade. Nós seremos aquilo que desejamos. Por exemplo, o que define a sua personalidade é o que você deseja, não é? A palavra de Deus tem algo muito interessante em Provérbios 25, 28, que diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Olha que coisa interessante. Se você não controla os seus desejos, você é uma pessoa indefesa, como uma cidade sem muralhas. A experiência que está escrita aqui em Provérbios é que aquelas cidades antigas, para serem fortes e bem guardadas, elas eram cercadas de muralhas, porque só podiam entrar as pessoas controladas pela cidade. Então veja bem, havia uma experiência naquele lugar de não só de defesa, mas como autoridade. Então, se você sabe se controlar, você é como uma cidade murada, ou seja, tem muralhas ao teu redor. Você sabe se comportar nas situações difíceis. E lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É um fato. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. As pessoas às vezes não sabem disso, mas o coração do homem está voltado para o obter, o ter, não é? E às vezes a gente esquece como ser na terra do ter, não é? Como ser na terra do ter. Ou seja, ter todo mundo quer ter, mas ser é mais sábio. Há mais sabedoria, a Bíblia diz, no luto do que em muitas festas. Sabia disso? Porque ali os nossos sentimentos e os nossos desejos são conquistados, trabalhados, amadurecidos para um propósito maior. Então, muitas vezes, o coração das pessoas está na abundância do que possui. E aqueles que não possuem e tentam possuir a qualquer custo, também o coração deles está no lugar errado. A pessoa define a sua própria personalidade quando ela busca seus próprios interesses sem pensar num coletivo. Ela pensa apenas no micro, nela mesma. Ela não pensa no macro, em tudo que está em volta. Ou seja, a qualquer custo para que a felicidade dela seja implantada, ela fará. Ou seja, se é necessário derrubar os outros, ela derrubará as outras pessoas. Se é necessário que ela minta para que ela possa sair bem, ela vai mentir. Se é necessário que ela parta para outros princípios para conquistar o seu espaço de valor, ela fará isto. Então veja bem, esses tipos de domínio que nós precisamos ter faz parte do cotidiano da nossa vida. Às vezes somos tentados em tantas coisas, né? Em obter, em ter, apesar de que nos dias de hoje o ter está virando uma necessidade básica, ou seja, você pode procurar as coisas mais básicas do mundo que precisa, comer, de viver, de ter um teto para morar. Há muito tempo que isso vem acontecendo na nossa sociedade. Mas aqueles que têm em abundância não estão satisfeitos com o que têm, querem sempre mais. E aí quem sofre são aqueles que não têm nada, porque até o que têm lhes são tirados. Preste bastante atenção. E o terceiro ponto que eu quero dizer, o terceiro princípio, é dominando-nos diante das circunstâncias. Então nós falamos sobre desejos, falamos sobre sentimentos e agora sobre circunstâncias. O que vem a ser isso? Além dos sentimentos e desejos que nós podemos controlar, em grau maior ou menor, existem circunstâncias ou situações que não criamos. São aquelas situações que você não criou, mas que atingem o autocontrole. Lembra disso? Partindo para reações inadequadas, seja de desespero ou seja de violência. Porque, veja bem, muitas pessoas perdem o controle, perdem o desejo de serem felizes, ou pensam que sendo felizes é partir para o desespero, para a violência, não é? Nós estamos vivendo um mundo de várias manifestações. Uma sociedade que está sendo criada debaixo do ódio.
Sim, debaixo do ódio. Estamos vendo tanta coisa acontecendo, as mídias estão aí informando todos os dias, coisas absurdas acontecendo. E a violência vai gerando mais violência. E as pessoas fogem do domínio próprio, do controle, porque ficam aborrecidas de tal forma, indignadas de tal forma, que a violência para eles é a única saída. E nós sabemos que violência, desespero não é saída para ninguém. Se fosse assim o mundo que vivíamos hoje, seria melhor. Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje é abarrotado de ódio e violência, de desespero, de pessoas que tentam sobreviver a uma sociedade que já não tem mais condições de fornecer nenhuma estrutura para os sobreviventes humanos nessa terra. Então veja bem, queridos, olha o que está escrito em Lucas, capítulo 6, no verso 27 a 30. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem a favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. É interessante que a palavra de Deus vai na contramão de todo sentimento, de toda circunstância, de todo desejo humano. Jesus foi o exemplo disso. Lembra que nós falamos que temos que ter a mente de Cristo? Jesus foi o exemplo disso. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda por um matadouro. Bateram nele, chicotearam, cuspiram, xingaram ele de tudo quanto é nome, falaram palavras terríveis, fizeram encenações obscenas, chamaram Jesus de tudo, menos de santo. Fizeram com ele todas estas coisas e ele ficou calado. Ele não reagiu com violência. E é interessante, tem uma cena na Bíblia que fala, um cenário que fala que antes de Jesus ser entregue na mão dos pecadores, na mão dos religiosos e do Império Romano naquela época, seja o que for, interessante que Pedro e outros discípulos estavam bem equipados naquele dia, né? Pedro era um pescador e ele, não sei onde ele arrumou alguma habilidade para usar uma espada. Tanto que, na verdade, a espada dele cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus. E naquela hora poderia ser formado ali um verdadeiro território de terrorismo. Mas não houve. Pelo contrário, Jesus manda todo mundo parar, pega o ouvido do soldado que caiu no chão, a orelha dele, pega e põe de volta e o cura. Daquele que estava levando ele preso e para ser crucificado. Por isso que Jesus fala aqui em Lucas, no capítulo 6, que devemos amar os nossos inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Sabe, queridos, isso só pode acontecer através do domínio próprio. Porque se até os amigos, quando erram com a gente tem um desejo totalmente arbitrário, prematuro, uma coisa horrível, né? Sentimentos de desprezo, de ódio, de traição. Agora imagine quando é o próprio inimigo ainda fazendo algo ruim com você. Por isso que o domínio próprio só pode vir como fruto do Espírito. Isso não nasce em você, não nasce em mim, não está dentro de nós. Nós precisamos conquistar através da mente de Cristo. E isso vai entrando no nosso coração de uma forma suave, de uma forma verdadeira, e de pouco a pouco os sentimentos que nós vamos tendo é o mesmo que Cristo teve. Deixe Cristo formar o teu caráter, à semelhança do caráter dele, e você verá coisas extraordinárias acontecendo sobre a sua vida. E eu quero concluir da seguinte forma. O domínio próprio, a que estamos nos referindo, não se trata de um autocontrole que nos faz doentes. Não é apenas de aparência. Por isso, evite fazer aquilo que o controla. Olha só. O Espírito Santo o ajudará, se houver arrependimento no seu coração. Afinal, a vida cristã
é aquela vivida no Espírito Santo. Fora dele, nossa vida é como a de qualquer pessoa, ou seja, sem esperança. Sabe, queridos, sem Jesus não há esperança para esse mundo. Você já notou que nos últimos anos, nas últimas décadas, a tentativa de tirar Jesus de tudo que se chama pelo seu nome tem sido grande? Nas escolas retiraram o ensinamento básico da palavra de Deus. O que aconteceu ao longo desses anos? Crimes, mortalidade. Na minha época não se ouvia falar disso. Hoje qualquer um psicopático entra dentro de uma escola e sai atirando em todo mundo. Por quê? Porque não se faz mais oração. As pessoas não estão querendo saber de Deus. Elas querem buscar uma falsa felicidade que o mundo não tem para oferecer. Aí tiram tudo isso porque é ótimo, é bom para a sociedade. Afinal de contas, a religião cauteriza a mente das pessoas. Sim, a religião cauteriza, mas Jesus não. Jesus não tem nada a ver com a religião, queridos. Eu sempre falo isso, vou continuar falando. Quando eu falo para você que Jesus precisa entrar na tua vida, eu estou falando do Criador, daquele que conhece cada microscopicamente falando de uma célula, de um átomo, porque foi ele que criou isso. Esse Deus que criou todo esse universo, ele enviou seu Filho porque ele nos amou de uma maneira tão extravagante que ele deu o Filho dele. Porque ele mesmo não podia revogar a lei que ele colocou, mas ele deu um advogado por nós, que morreu, ressuscitou o terceiro dia e voltará para nos levar para uma habitação como nunca foi vista antes aos olhos humanos. Por isso que nós vamos morrer um dia. Eu e você vamos passar, mas a palavra de Deus não passa. Então, queridos, preste bem atenção nisso. Domínio próprio. Vamos aprender a ter isso. Vamos deixar que Jesus fale no nosso coração. Vamos aprender de pouco a pouco. Eu não estou dizendo que você hoje, a partir desse momento em que você ouvir essa palavra, você já está pronto e tem domínio próprio. Não, você será provado, testado todos os dias, assim como eu, como qualquer outra pessoa. Mas de pouco a pouco nós vamos crescendo. Uma criança não cresce de uma hora para outra, ela vai levando um tempo para crescimento normal, até chegar a ser adulto. Então, até para que amadurecemos, né, ou vamos amadurecer essa ideia, precisamos caminhar nessa direção. Preste atenção. Quando você se sentir irado, quando você se sentir ameaçado, sua zona de conforto foi penetrada, não use da sua falsa liberdade, que se chama libertinagem, para dar ocasião à carne, para você perder o controle, para você perder o domínio próprio. Vamos ter o domínio próprio que Jesus tanto nos ensina, assim como ele teve. Amém? Que Deus abençoe vocês e, se Ele permitir, no próximo domingo estaremos de volta. Um abraço a todos.